Por isso, eu te encorajo mais uma vez. Creia em Deus. Coloque a tua fé em Deus. Não desanime. Não pense em voltar. Não pense em retroceder. Não pense em se desviar da presença de Deus. Não pense em largar tudo, jogar tudo pro alto. Não vale a pena. É melhor no barco com Ele, porque lá fora a gente se afoga. Eu convido a igreja essa noite a colocar toda a confiança em Deus. Por quê? Porque o dia de amanhã Deus sabe. Então confie em Deus, porque Deus tem melhor para você. Eu sinto no meu coração isso queimando, gente. Está queimando no meu coração essa palavra. Confie em Deus. Creia em Deus. Creia, Deus é seu Pai. E se Ele é Pai, Ele cuida dos filhos que Ele tem. Confie em Deus. Pegue a sua palavra, em nome de Jesus. Ouça. Marcos capítulo 7. Oh, aleluia. Confie em Deus. Insista. Persista. Não desanime. Não volte, não olhe para trás. Não vale a pena. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Ele vai terminar até a volta de Jesus. Portanto, não saia. Você está nas mãos dele. Ele é um oleiro e você é um vaso. De repente, quando o vaso se quebra, você fala assim: meu Deus, eu me quebrei. Meu Deus, ó como eu estou em casa. Estou quebrado. Preciso de ajuda. Aí você se lembra que Ele é um oleiro, você é um vaso de barro. E se você é um vaso de barro, você está nas mãos dEle, e Ele volta a fazer novamente conforme a vontade dEle. Meu irmão, confie em Deus. Eu quero dar um tema para a palavra de hoje. O tema é isso. Confie, insista, persista. Vá, não pare, não volte, não olhe para trás, não desanime, não desvie, continue batendo, porque aquele que bate, a porta se abre. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 25. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Versículo 28. Ela, porém, respondendo, disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. 29. Então Jesus disse: por esta palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. Olhe para cá. Essa história é muito forte. Para alguns há controvérsia. Porque quando essa mulher chega perto de Jesus, primeiro, nós entendemos que essa mulher não era da nação de Jesus, não era do povo de Jesus. E sobre Jesus estava um mandato, estava uma ordem. E a ordem é: vá primeiro aos filhos de Israel. Deus deu uma instrução ao próprio Jesus.
Vá e pregue o evangelho do reino aos filhos de Israel. Pregue àqueles que estão distantes, mas são de Israel. Pregue primeiro a tua nação, depois vá às outras nações. Então, Jesus começou a sair pelas cidades de Israel e começou a pregar o evangelho do reino. Ele começou pregando na Galileia e assim por diante. Ele encontrou pescadores, ele encontrou homens simples, homens sem instrução nenhuma, homens que não tinham estudo, homens que foram rejeitados pelos religiosos da época. Então eles viviam da pesca. Pedro era um homem que era um grande pescador. E ele era como se um empresário da época. Ele era um empreendedor. Por mais que a sua empresa fosse pequenininha, mas era. Ele tinha funcionários. E acredite, os funcionários dele futuramente seriam os discípulos de Jesus também. Eram pessoas que estavam ali ao redor. Então, quando Jesus entrou na Galileia e viu Pedro, Jesus liberou uma palavra sobre Pedro. Pedro ficou tocado por Jesus, porque o milagre tinha acontecido, não havia peixe. Jesus falou: lança a rede no lado direito. Pedro lançou a rede lá e veio um monte de peixe. Pedro ficou doido: quem é o Senhor? E aí a palavra: vem, eu vou te fazer pescadores de homens. Pedro ficou tocado, foi, de repente veio o irmão de Pedro, de repente veio Tiago, veio também João, de repente começaram a vir aqueles homens de Israel, homens que viviam naquela época, nação de Israel. De repente Jesus está pregando em uma cidade, e chega uma mulher, e essa mulher chega, lança-se aos pés de Jesus. Ela está descontrolada, ela está confusa, ela está desesperada, e a única solução que ela vê é Jesus. Por quê? Porque ela ouviu falar de um homem que fazia milagres. Ela ouviu falar de um homem que onde ia os demônios saíam. Ela ouviu falar de um homem que de repente é água e de repente é vinho, acontece um milagre. Ela ouviu falar de um homem que com 5 pães e 2 peixes faz uma multidão de mais de 5.000 pessoas comerem e se saciarem, a ponto de depois encherem 12 cestos cheios de pães e de peixe. Ela começou a ouvir de um homem de 30 anos, um jovem que era diferente de todos. Por onde ia, as pessoas queriam saber, porque eram milagres toda hora. De repente um homem, nós acabamos de cantar isso, um homem que estava lá no sepulcro, irmãos, já morto, 4 dias, já estava em estágio de decomposição. Chega no 3º dia, pessoa depois morta, 3º dia morta, estado de decomposição, 4 dias, e Jesus dá uma ordem: sai daí, Lázaro. Ela ouve falar de um homem que os mortos ressuscitam, que os doentes são curados, que os endemoniados ficam libertos, que os pobres estão ouvindo o evangelho, aqueles que precisam de comida estão recebendo. E ela começa a ouvir. De repente ela encontra Jesus e se lança. E de repente passa toda essa imagem na cabecinha dela, eu imagino. Ele vai fazer um milagre, ele vai operar. Uma palavra dele, ele vai. De repente Jesus dá uma resposta que nem ela estava esperando. Jesus faz uma declaração que nem ela esperava, mas eu falo aqui para vocês, irmãos, essa declaração era para fortalecer a fé daquela mulher.
fala. A palavra fala no versículo 26 que ela rogava. Irmãos, ela quase que implorava. Você já implorou alguma coisa para alguém? Você fica ali, por favor, faz isso, faz aquilo. Ela estava assim nos pés de Jesus, estava chacoalhando, faz, por favor. Implorando, rogando, chorando, desesperada. De repente, no versículo 27, Jesus dá uma resposta para ela. Deixa primeiro saciar os filhos. Lembra-se, mandato de Jesus: vá e pregue o evangelho aos filhos de Israel primeiro, depois aos outros. Jesus estava com essa palavra. Vá, olha, Jesus fala: deixa primeiro que eu pregue, que eu sacie, que eu faça aos filhos. E olha a analogia que Jesus faz: filhos sentados à mesa, saciando, comendo. Era como se Jesus expusesse a vida dele, o evangelho, o ministério. É como se ele colocasse uma grande mesa, e naquela mesa muitos alimentos, e ele colocasse todos os filhos de Israel e falasse aos filhos: comam, se saciam. Isso era o ministério de Jesus: saciar os filhos de Israel, pregar o evangelho do reino, curar, ministrar, libertar. Era isso que Jesus fazia. Então Jesus expõe isso: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos. Imagine a mesa, os pães, os filhos assentados. Não convém tomar os pães dos filhos e, olha só o que Jesus fala, lançar aos cachorrinhos. Deus me livre. Irmãos, vamos trazer para os dias de hoje. Se alguém ouvir uma palavra dessa, eu não sei você, mas eu tenho certeza absoluta que essa palavra de Jesus era para provar o que estava no coração dela. E que eu abro um parênteses e comece essa palavra, a revelação dessa palavra para você. Preste atenção aqui. Imagine, eu não sei você, mas quando Deus vem com uma palavra para a sua vida, quando Deus vem com uma direção, e muitas vezes uma direção dura, quando a palavra de Deus vem para você, às vezes com uma exortação, não é que Deus está te rejeitando, não é que Deus te ama, não é isso, irmãos. É o que o diabo quer colocar dentro de nós, mas não é. Quando vem algo assim para nós, quando vem situações difíceis que você fala assim: meu Deus, que palavra, que situação, que circunstância, eu nunca vivi isso. Por que isso? Está acabando comigo, está acabando com a minha família, assim, assado. De repente vem o diabo: você não é filho de Deus? Por que está acontecendo isso? Você não serve a Deus? Você não ora, você não busca, você não vai à igreja, você não frequenta uma cela. O que está acontecendo com você? Por que você está assim? É o que o inimigo coloca na sua mente. E não é que ele coloca na sua mente, é como setas. Ele tem um grande arco, o arco da mentira, e as flechas da maldade, ele começa a lançar no seu coração. Vai lançando. Ele quer uma oportunidade para entrar. Se entrar, ele tira a tua fé. Sabe, irmãos, aqui eu coloco um primeiro ponto. Para que aconteça um grande milagre, é necessário um grande sacrifício. Deus não dá de mão beijada. Deus não é Papai Noel. Tem gente que pensa que Deus é Papai Noel, faz de pedido e espera até o Natal. Eu creio que até dezembro vai acontecer. Deus não é Papai Noel. Não existe. Uma fábula, uma ilusão, gente. Deus não trabalha assim.
Deus não faz assim. Deus, Ele perscruta. Deus, Ele vai no profundo do nosso coração. E Ele sonda. Ele sonda as nossas motivações. Ele vai lá no fundo do coração e olha, o que está acontecendo dentro dele? Ele está pedindo isso por quê? O trabalho de Deus não é como nós pensamos. Nós pensamos assim: eu peço e vai acontecer. E tranquilo, não vou fazer nada, não vou fazer nenhum sacrifício, não vou chorar, vai ser tudo certo. Irmãos, olha na palavra. Todos os milagres de Jesus, os 4 evangelhos, olhe, estude um pouquinho, você vai ver que de todos os milagres, nenhum foi fácil. Para Jesus até que foi, porque Ele é poderoso, mas para as pessoas que receberam não foi fácil. Olha aquela mulher, 12 anos, doente, ela teve que se arrastar, ela teve que sair pela cidade e até o lugar onde eu estava. Foi fácil para ela? Olha aquele homem, Jesus colocou barro no olho, vá até o tanque e se lava. Foi fácil para ele? Olha aquele homem paralítico, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Mostra para eles que foi curado. Foi fácil para ele? Tem que voltar em casa depois de anos. Tudo que Jesus faz, nada é fácil, irmãos. Para ele é fácil porque ele sabe o que faz. Mas a forma dele trabalhar, a forma dele agir, é para tratar conosco, é para provar o nosso coração, e a maioria das vezes para tirar o orgulho de dentro de nós e depender dele completamente. Você está numa situação que, como essa mulher, imagina, ela foi pedir um milagre e recebeu uma repreensão. Ela foi humilhada, simples, pedindo, rogando um milagre, só um milagre, qual um milagre? Tira o demônio da minha filha, ela está perturbada, só libera uma palavra, faz um milagre, Jesus, eu preciso da minha filha liberta, ela me ajuda em casa, ela faz as coisinhas para mim, eu só tenho ela como filha, por favor liberta ela, eu sei que o Senhor liberta, se o Senhor já fez isso, o Senhor já libertou aquele, liberta minha filha, só liberta, por favor. Ela só foi pedir um milagre, gente. Chegou lá, Jesus deu uma repreensão, uma palavra que ninguém estava esperando. Qual é a palavra? Sai, deixa eu primeiro fazer aqui para eles, depois para você. E olha o que ela falou. Aqui começa, e eu volto ao tema da palavra: insista, persista, vá, não pare. Não desanime, não desvie, não retroceda, continue. Se essa mulher parasse e falasse: poxa, olha o que Jesus falou para mim, Ele não quer fazer um milagre, Ele não quer operar, então eu vou embora. Desde que eu dou um jeito com a minha filha, de alguma forma eu dou um jeito. Sabe que muitas vezes é assim que acontece conosco? Você vai para Deus, você faz algo, você fala para Deus, você quer alguma coisa, você faz um pedido. Quando eu falo assim, um pedido parece que é um McDonald's, né? Você vai lá, não sei o que, um Mac, não sei o que, e sai ali, 1 minutinho já veio o negócio. Mas nem o Mac é de graça, viu? Pagar também. Vou falar aqui.